Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Divina Providência, Providenciai. amém. Romanos capítulo 8, versículos do 9 ao 17, assim nos diz a palavra de Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja morto por causa do pecado, o vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, mas não com a carne, como devendo viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes o espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o Espírito que por adoção vos torna filhos e no qual clamamos: Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato sofremos com Ele, para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se Deus está comigo, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu não vivo segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o que nos diz a palavra do Senhor. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. Se o Espírito de Cristo está conosco, gente, ainda que nós sejamos atacados, golpeados, de certa forma abatidos no nosso corpo, ainda que nós façamos a experiência da fraqueza, a experiência da doença, a experiência da morte, o nosso corpo pode até sofrer em função do pecado, por causa do pecado. Mas se nós somos de Cristo, no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso ser mais profundo, nós estamos cheios de vida, graças à justiça. E continua a palavra de Deus nos dizendo: e se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, se o Espírito da ressurreição habita em mim, habita em você, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vai dar vida também
ao meu corpo mortal, ao seu corpo mortal, numa determinada altura. Até o nosso corpo, tocado pela fraqueza, pela doença e pela morte, será vivificado pelo Espírito de Deus que habita em nós. Olha como é importante nós caminharmos cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus e a experiência dos santos mais antigos, dos primeiros cristãos, nos atestam que o Espírito Santo vitaliza o nosso corpo. É diferente, até no seu físico, uma pessoa que caminha cheia do Espírito Santo de Deus. E aí tem uma importante palavra aqui que diz: se viverdes para a carne, segundo a carne, adotando as inclinações pecaminosas, sujeitos às solicitações do mal, caminhareis para a morte e morrereis. Mas, veja, é graça de Deus isso aqui. Mas, se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Não somos nós quem matamos o procedimento carnal. É sobretudo dom de Deus. Entra a nossa parte sim, entra o nosso esforço sim, mas a nossa parte, o nosso esforço de nada adiantaria se não fosse pelo Espírito de Deus. Se pelo Espírito Santo você matar o que em você é mal, você viverá. Se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Por que pelo Espírito? Porque é a graça de Deus que mata aquilo que é mal em nós. É como um antibiótico que mata ali uma bactéria. Não é? Aquele antibiótico que é um remédio. Às vezes nós sentimos a força daquele antibiótico em nós. Até a nossa estrutura física dá uma balançada dependendo da força do remédio. Mas ele vem para nos curar, para nos restabelecer, para nos devolver a vida. E como é que um antibiótico nos restabelece? Matando em nós aquilo que não deveria estar em nós, matando em nós aquilo que é mal. Então a vida sobrevive a partir da morte de alguma coisa. Deus nos faz viver matando aquilo que estava nos matando. O Espírito Santo faz morrer alguma coisa em nós sim, gente. O Espírito Santo é vida que mata a morte. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais próximo da vida, mais longe da morte. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais eu entendo que a graça de Deus, ela anula tudo aquilo que me afasta de Deus. A graça de Deus mata a inimizade do homem por Deus. A graça de Deus vai derrubando aqueles obstáculos que nos separavam de Deus. E derrubando esses obstáculos, nós vamos cada vez mais nos unindo ao Senhor. E o Espírito Santo, que mata o que nos matava, faz nascer em mim e em você um outro homem, um novo homem, uma nova mulher que ama a Deus e que faz com prazer a vontade de Deus. Por que é que nos custa tanto às vezes obedecer uma orientação de Deus na nossa vida? Por que nos custa? Porque é aquela criatura velha, aquilo que a palavra de Deus diz que todos nós temos, e ninguém escapa, independente da idade. Diz a palavra de Deus que cada um de nós carrega dentro de si uma velha criatura, ou para usar os termos da Bíblia, um homem velho, uma mulher velha dentro de nós. Essa criatura velha, que somos nós mesmos, não é? É o nome que a palavra de Deus dá àquele apanhado de pecado, de culpa, de más intenções, de más inclinações, que nos leva a ter uma vida podre, uma vida caduca. A palavra de Deus chama isso
de velha criatura, de homem velho. Esse ser dentro de nós, essa parte de nós, tem desgosto em fazer o que Deus pede, aquilo que Deus nos orienta. Apesar de que aquilo que Deus nos orienta é a fonte da nossa alegria e da nossa vida. Como é que uma pessoa pode ter tristeza em algo que vai fazer bem? Pergunte a uma pessoa que está com anemia profunda e ela vai poder te explicar. Uma pessoa com anemia profunda vai poder te dizer muito bem como é que alguém, sabendo que a comida é necessária para a vida, tem repulsa por comida. A pessoa anêmica não quer comer. E porque ela não quer comer, ela está anêmica. E porque ela não come, a anemia se agrava. E à medida que a anemia se agrava, menos vontade ela tem de comer. Agora, quem de nós aqui vai negar que é uma alegria sentar-se à mesa, né? A uma mesa bem servida, com bons alimentos. E, no entanto, não basta saber disso quando nós estamos doentes. Não é? A criatura velha dentro de nós sabe o que de Deus é bom para nós, mas está doente. É a nossa parte doente, a nossa parte enferma. O Espírito Santo na nossa vida faz brotar, faz ressurgir, faz ressaltar o contrário, a pessoa nova, o homem novo, a mulher nova, que tem amor por Deus e que faz com prazer a vontade de Deus na sua vida. Porque quando a gente se sente amado, profundamente amado, a gente tem prazer em fazer aquilo que a pessoa que nos ama pede. Quanto mais amado nós nos sentimos, mais nós queremos retribuir o amor com que somos amados. E o Espírito Santo, ele está dentro desse processo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o amor derramado. O Espírito Santo é o céu derramado sobre nós. É tudo que existe de melhor que nos é dado. O Espírito Santo é amor derramado, porque é o amor com que Deus nos ama. Mas é também o amor com que nós amamos a Deus. E é também o amor com que nós nos amamos uns aos outros. Deus derramou o seu amor sobre nós. E esse amor de Deus na nossa vida passou a ser também o amor com que nós amamos a Deus e o amor com que nós amamos os nossos irmãos. Por isso, quando uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo, quando ela tem um encontro pessoal com Jesus, essa pessoa, ela passa a ter uma nova capacidade de amar. Ser cheio do Espírito Santo, receber o batismo no Espírito Santo, é receber uma nova capacidade de amar, não adquirida, mas infundida. É graça recebida, é dom de Deus, é graça alcançada. Como é que você sabe que uma pessoa é de Deus ou não? Como é que você sabe se uma pessoa teve ou não teve um encontro pessoal com Jesus? Como é que você sabe que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? É porque ela passou a orar em línguas? Não, não é. É porque no momento de oração aquela pessoa caiu ali naquele carisma que chama-se repouso no Espírito Santo. É isso que mostra que a pessoa teve um encontro pessoal com Jesus, ou que mostra que ela foi batizada no Espírito Santo? Não, porque isso pode ser falseado. A oração em línguas pode ser falseada, não é? O repouso no Espírito Santo pode ser falseado. A pessoa pode fazer um teatro. O que é que mostra que uma pessoa teve um encontro pessoal com Jesus e se tornou cheia do Espírito Santo? Ela saber a Bíblia de cor? Tem ateu que sabe a Bíblia melhor do que a gente que é católico, do que muitos evangélicos, que estuda a Bíblia até para poder combater o cristianismo, não é? Ou estuda como qualquer livro de sabedoria.
só para ter frases prontas na ponta da língua. Então, saber a Bíblia de cor é o que mostra que a pessoa teve um encontro pessoal com Jesus? Não, porque o diabo sabe a Bíblia de cor. O demônio sabe cada letra, cada vírgula, cada pingo de i que tem na Bíblia. Então, como é que a gente sabe que uma pessoa se encontrou com Deus? Como é que você pode saber que você se encontrou com Deus? Nós sabemos que nós fomos levados da morte para a vida, transladados, mudou de lado, estava do lado da morte, estava do lado do que não presta, estava do lado do que é mal e passou para o lado da vida. Quando? Porque nós amamos, passamos a amar os nossos irmãos. O amor é a marca registrada de quem teve um encontro pessoal com Deus. Essa é a grande marca de quem encontrou Jesus, de quem foi batizado no Espírito Santo. Nós sabemos que nós fomos trasladados da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. E isso é o que leva muitas pessoas a se encontrar com Deus, a voltar para Deus do caminho errado que adotaram. Se você pega ali os Atos dos Apóstolos, mais do que a pregação de Pedro, o que é que fez com que aquela multidão se convertesse? A grande exclamação que diziam uns aos outros: vede como eles se amam. Porque as pessoas estão cansadas de palavras vazias. Elas querem palavras encarnadas. Querem ver na vida aquilo acontecer. E quando você encontra um grupo que se ama de verdade, você quer fazer parte daquele grupo. E fica aqui, olha, um parêntese, uma observação, uma luzinha que se acende para muitas comunidades de vida, muitas comunidades de aliança, muitas congregações, casas religiosas, não é? Seminários, que estão se lamentando diante de Deus que não tem vocações. Será que não é porque nós não estamos nos amando o suficiente? Porque onde o amor transborda vocações. Não adianta a gente fazer propaganda, a gente fazer campanha para as pessoas ingressarem na nossa comunidade, se quando se aproximarem da comunidade enxergarem o quê? Uma comunidade dividida, de pessoas desgastadas, de pessoas desanimadas, de pessoas que falam mal umas das outras, pessoas que mentem, que caluniam, que vivem a partir da inveja. Quem que quer viver num lugar desse jeito? Agora, gente, onde é que a gente quer estar? Aonde a gente é querido, aonde a gente é bem recebido, aonde a gente é tratado com amor, onde a gente é tratado com carinho. Onde você prefere estar? Numa mansão onde você é desprezado, tratado como lixo? Uma mansão com campos, com grandes quintais, piscina, árvores lindas, os cômodos espaçosos, maravilhosa iluminação, móveis de muito bom gosto, você entra, aquilo enche os olhos. Mas ali você é tratado como um capacho, abaixo de lixo. Você prefere estar num lugar assim, ou você prefere estar num casebre, num barraco, pobríssimo, paupérrimo, mas onde te recebem como um rei? Te recebem com amor. Quando você chega à porta, pulam no seu pescoço, com lágrimas nos olhos, e te abraçam e te dizem: que bom que você chegou, esperávamos por você. Às vezes ali tem pouco a se oferecer, mas o que tem de melhor é oferecido para você. Onde você gostaria de estar? A gente quer estar, meus queridos, onde nós somos amados, onde nós somos queridos, onde nós somos desejados. Com todo mundo é assim. Se você só bate na sua esposa, bate não é no sentido físico, agressões verbais, palavras
muito bem escolhidas, não de baixo escalão, mas que ofendem. Palavras que doem ao ouvido e ao coração. Se você só tem palavras que são verdadeiras cacetadas, e olha, às vezes não são palavras, às vezes é aquele silêncio terrível de desprezo pela pessoa, às vezes é o frio, o gélido apunhalar da indiferença, que não se traduz em palavras, às vezes é um olhar de desprezo. Se é assim que você, às vezes, corrige seus filhos, ou é assim que você trata o seu esposo, ou a sua esposa, não se espante se a pessoa não quiser voltar para casa. Não se espante que a pessoa prolongue os horários no trabalho. Não fique admirado que a pessoa faça aquela... A expressão não é essa, mas ajuda a entender. Uma via sacra até chegar em casa. Via sacra porque na via sacra a gente vai parando de ponto em ponto, né? E às vezes a pessoa faz isso ao voltar para sua casa. Tudo é pretexto para ela parar. Porque não tem prazer de chegar em casa. Porque não se sente amado. Quando um filho nosso não se sente amado dentro de casa, não estou dizendo que você não ama, estou dizendo que ele não se sente amado. Quando um filho nosso não se sente amado na casa dos pais, ele não quer voltar. Ele vai embora, ele volta às vezes por obrigação, demora anos para poder visitar, porque ali não se sente querido, não se sente amado. É o amor que nos traz de volta, é o amor que nos resgata. Por isso que Jesus vira para nós e nos dá como mandamento amar. Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Ô Márcio, mas é tão difícil amar. Gente, amar só é difícil para quem não ama. Porque no momento em que você começa a amar de verdade, você não consegue entender como você passou tanto tempo na sua vida sem amar. Amar é a melhor coisa do mundo. Amar é o que dá sentido para a nossa vida. Amar é o que dá gosto de viver. Amar nos faz mais feliz do que sermos amados. Uma coisa não funciona sem a outra, sabe? Para a gente amar, a gente também precisa ser amado. Não é? Só Deus consegue amar sem ser amado. Deus consegue amar sem ser amado? Consegue. Porque Ele é o amor. Mas nós, criaturas, nós dependemos de ser amados para amar. Inclusive o amor com que nós amamos, diz a palavra de Deus, é o amor que nós recebemos de Deus e só amamos porque Deus nos amou primeiro. Mas eu preciso te dizer uma coisa, se a gente ser amado faz a gente feliz, experimente então amar de verdade. O amor é o começo da vida nova. Então, quando a gente descobre esse segredo, a gente não quer mais viver a vida sem amor, a gente não quer mais viver a vida sem amar. Mas eu lhe digo ainda uma outra coisa, Deus nunca nos dá nenhuma ordem que a gente não seja capaz de cumprir. E normalmente, junto com a ordem que Deus nos dá, vai de brinde, vai de quebra, a graça de obedecer. Toda ordem de Deus é acompanhada de uma graça. Então, quando Deus nos diz assim, amai-vos uns aos outros, junto com essa ordem, vem a capacidade, o dom, o presente, a graça de amar. E Jesus diz nesse mandamento uma coisa muito interessante, ele diz, dou-vos um novo mandamento. Esse mandamento é novo, de forma dupla, ele é duplamente novo. Ele é novo porque é uma novidade trazida por nosso Senhor. E é novo porque renova. É novo porque do jeito que Jesus trouxe, ninguém havia trazido esse mandamento. E é novo porque quem resolve pôr em prática esse mandamento, ainda que estivesse morta a pessoa, ela volta a viver, porque o amor ele nos dá vida, ele nos renova. Quem ama não envelhece, não envelhece. Agora, quem não ama
desce ladeira abaixo. É interessante o nosso querido Padre Jonas. É uma pessoa humana. E como uma pessoa humana, ele tem suas qualidades, tem seus defeitos, né? Tem os seus pontos positivos, tem as lutas que ele trava, os seus desafios. Todos nós temos. Mas tem algumas características que são inegáveis no Padre Jonas. E uma delas é a alegria e a jovialidade. Um homem de 84 anos, e você olha e você não sabe se você está vendo um ancião ou uma criança, um garoto, um jovem. E sempre que tem a oportunidade, ele brinca. Porque dentro dele existe uma juventude que a idade não foi capaz de sepultar. Quando nós temos o Espírito Santo, gente, vívido em nós, exuberante em nós, o nosso corpo sente, mas a nossa alma não envelhece. Quem ama não envelhece, mas se renova de dia para dia. Agora, quem não ama, envelhece. Como diz Ezequiel, torna-se osso ressequido. Já ouviu essa expressão dita de uns para os outros? Pessoa seca. Nossa, você conversou com ela? Conversei, e aí como foi? Nossa, é até educado, mas pensa numa pessoa seca. Fui rezar por essa pessoa, parece que suga a gente. Pessoa ressequida por dentro. Osso ressequido. E quando você está morto por dentro, não é de espantar que não tenha motivação nenhuma na vida. Meus queridos, é o amor que nos motiva. Quando a gente ama, a gente é capaz de qualquer coisa. Esses dias, partilhando com alguns amigos, eu lembrava uma situação que eu vi num desses canais de documentário norte-americano. E nesse documentário havia um camarada que ele tinha mais de 200 quilos. Mais de 200 quilos. Ele era daquelas pessoas que tiveram que arrombar a parede do quarto para ele conseguir sair. Ele mal conseguia se locomover. Era aquela obesidade mórbida, mas cultivada também. Porque ele comia muito, 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 e ele não conseguia fazer a dieta necessária para emagrecer o suficiente para uma cirurgia, até que um dia, olhando para a própria filha, ele percebeu que a filha ficaria sozinha no mundo, porque só tinha ele, e ficaria sem pai. E quando ele percebeu que ele estava na iminência da morte e que a filha ficaria sem ninguém, por causa da filha, esse homem fez o que por ele mesmo ele nunca tinha feito. Ele se determinou e se tornou uma pessoa magra, e recuperou a saúde. Não é que ele emagreceu, ele se tornou uma pessoa magra, ele recuperou a saúde, porque ele amava demais aquela filha para deixá-la sem cuidado nenhum. O amor consegue o que meras, simples determinações não conseguem. Às vezes aquilo que você não é capaz de fazer por você, pelos seus filhos, você é capaz de fazer. Às vezes você não é capaz de, por si mesmo, cultivar um casamento. Mas talvez você seja capaz pelo seu filho, pela sua filha, ou ao olhar para o seu cônjuge, seja ele seu esposo ou a sua esposa, e pensar, se está ruim a vida dele comigo, imagine a vida dele sem mim. E mesmo não querendo estar ao lado dela, o desejo já não me chama para estar ao lado desta pessoa. Pelo amor que eu tenho por ela, eu vou ficar. O amor é que nos motiva. O amor tira a gente da cama e faz a gente bater na porta para arrumar um emprego. O amor faz a gente descobrir novos talentos em nós, novas profissões. O amor nos faz encontrar saída para aquilo que até os especialistas disseram. Não tem jeito, não tem saída. Você já assistiu um filme chamado O Óleo de Lorenzo? Se você não assistiu, assista. Hoje está fácil, na internet você procura. Você vai ver o que pai e mãe foram capazes de fazer.
para salvar da morte o próprio filho. Eles não eram médicos. Os médicos disseram que a doença do filho não tinha cura. Aqueles pais inventaram a cura, descobriram a cura da doença, que os médicos não conseguiram. E não teve obstáculos que os impedisse, nem falta de dinheiro, nem falta de tempo, porque o amor que eles tinham pelo filho era muito maior do que todos os obstáculos. Quem ama sempre vence, e por amor você vai vencer. E por amor Deus vai vencer na sua vida. É o amor que nos motiva. Nada é difícil para quem ama. Se está difícil é porque a gente não pôs amor suficiente. Põe amor que fica fácil. Põe amor que melhora. A vida nova que a palavra de Deus traz para nós, retrata para nós, gente, a vida nova é o amor. Não é? Agora há pessoas que dizem assim: eu quero viver esse amor, mas onde eu vou encontrar? E por que tem pessoas, mas que alcançam essa tal dessa vida nova, essa tal liberdade que a palavra de Deus fala, enquanto outros não? Por que uns são felizes e outros não conseguem ser? O que é que tem de diferente? Esta palavra acabou de nos dar o segredo, de nos revelar. Versículo 13, na segunda metade. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Se pelo Espírito Santo matardes o mal em vós, vivereis. Existe algo da nossa felicidade que só vai acontecer quando, junto com Deus, a gente matar o que é mal dentro de nós. Do homem velho ao homem novo, existe apenas uma ponte que o separa. Como é que eu faço para passar do homem velho ao homem novo? Da vida desgraçada a uma vida na graça de Deus. De uma vida infeliz a uma vida feliz. De uma vida sem amor, onde eu não me sinto amado e onde eu não consigo amar, para uma vida de amor. Existe só uma pontezinha separando o inferno do paraíso. Se chama mortificação. O Espírito Santo dá a vida, mas dá a vida através da mortificação. No batismo nós fomos feitos homens novos, mas é preciso todos os dias renovar esse sim. Não foi o que nós fizemos agora há pouco junto com o Padre Jonas? Um dia nós nos consagramos definitivamente a Deus. Foi o nosso batismo. Gente, a única real e total consagração que nós fazemos a Deus é a do batismo. E por que depois fazer atos de consagração? Porque também o nosso batismo, nós devemos da nossa parte, não da de Deus, renovar todos os dias. Todos os dias eu preciso renovar o meu sim. E a mortificação do homem velho é a condição para que exista essa contínua renovação. Se eu não mortificar o homem velho, eu serei água parada, cria bicho, não é? O verdadeiro homem novo que quer ressurgir em nós é Jesus. E a palavra de Deus nos diz, para que Jesus viva, algo tem que morrer. Se nós morrermos com Ele nós viveremos. A vida nova indica uma vida que começa de novo, depois da intervenção de uma morte. Algo precisa morrer para que o que a gente tanto deseja possa viver. Então, nesse momento breve de oração, vamos pedir a Deus que faça conosco o que muitas vezes nós fazemos à frente da nossa casa ou no jardim da nossa casa, que o Senhor venha podar em nós os ramos apodrecidos, tirar de nós as folhas mortas, que só roubam a nossa força. Vamos pedir, vamos nos entregar nas mãos do Senhor, como o mármore se entrega nas mãos do escultor, para que Deus tire em nós aquelas lascas que nos deformam, para que apareça em nós a imagem e semelhança de Deus. Vamos ajudar a Deus em nossa mortificação. Se você puder, põe as mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração, e pergunte a Ele: Senhor, como é que eu posso fazer isso? Ajuda, Senhor. Como é que eu posso me mortificar? Ajuda caminhando. Talvez colocando um pouco mais de
filmes, de séries, de televisão, de certos jornais de lado. Isso é mortificar o que é mal. Se desvencilhar da pornografia, desses estímulos eróticos para o pecado, pôr de lado, se afastar da maledicência, da inveja, frear a própria boca, frear a própria cobiça, frear as palavras maledicentes, porque a maior luta, a maior batalha que nós travamos é contra o homem velho que existe dentro de nós. E a mortificação é esse jugo que nos mantém unidos a Deus. Senhor, dá-nos a graça de, nesse dia de hoje, cooperarmos contigo para essa transformação. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, vem em nome de Jesus. É este amor que faz com que nós tudo superemos. É a força do Espírito Santo em nós. E assim como o Márcio já foi trazendo, esse início de vida nova que é o amor, que é a atitude de amar, essa capacidade de amar que vem do próprio Senhor, que é o próprio amor. E não há nada tão difícil que essa força. A força do amor não supere. Naquilo que se ama, se o cansaço ele não é ali amado, se ele não é, ou melhor, se ele não é sentido, ele é até mesmo amado, porque aquilo que se ama está essa força capaz de suportar tudo e qualquer coisa. Por isso derrama sobre nós Teu Espírito, Senhor. Vem, Senhor, Teu Espírito.